Bom dia a todos, mais uma vez. Podem sentar. Então, eu sei que há várias pessoas que queriam falar comigo. Seu padre, eu preciso falar consigo, são só 2 minutos. Mas infelizmente não estamos sozinhos, não sei se já deram por isso. E agora, como é que a gente faz isto? Então, há 2 alternativas, ou 3. A primeira é, podem escrever um bilhetinho, uma carta, escrevem lá o telefone, se quiserem, deixam aqui alguém da organização, eles entregam-me, eu leio, pronto, faço o meu melhor. Segunda é, vão ao meu site, tenho um site na internet que todos já conhecem, ou muitos já conhecem, santidade.net, também dá para mandar uma mensagem e pronto, depois eu vejo, ou alguém vê e me diz, porque é muito, o problema é a quantidade. Se fosse um pedido, 2, 10, 20, 30, 40, eu ainda conseguia. Se forem 1000, o que é que eu faço? Eu trouxe aqui uns autocolantes, já dei alguns de manhã, se alguém quiser levar, fica bem lá na bicicleta, no skate, quem anda de skate, no aspirador, enfim. Assim a gente se vai lembrando que Deus chama-nos à santidade. Podem levar à vontade. Então, também aproveito para avisar, há vários que já sabem, já fizemos 2 vezes, no fim de agosto, e estou a organizar, juntamente com a comunidade de Servos de Maria do Coração de Jesus e com o grupo de oração de Nossa Senhora dos Remédios, lá em Lamego, onde eu moro. Alguém já foi a Lamego ou não? Bela terra. Além do presunto tem as bolas e mais a raposeira ali, portanto não faltam motivos para ir lá visitar o Padre Lara. Então, lá em Lamego, na última semana de agosto, estamos a organizar um retiro grande para vocês e para quem quiser vir. Já houve 2, o ano passado, 2014, 2013, correu muito bem. Vai ser nos últimos dias do mês de agosto, 26, se não me engano, que é uma quarta-feira, até dia domingo, que é dia 30 ou 31. Estão todos convidados. Há aí um grupo que está-se a organizar para ir de Lisboa se alguém estiver interessado em ir com o grupo de Lisboa vai de Lisboa de autocarro, por exemplo, passa aqui em Fátima, passa em Viseu, imagino, etc. Portanto, se alguém estiver no trajeto e quiser integrar-se nesse grupo, pode falar com a Ana Lúcia, que está algures por aí. Está ali. Pronto, a Ana Lúcia é campeã daí de organizar grupos. O tema do retiro este ano é Jesus, amor de todos os amores. Pronto. Se quiserem mais informações, está lá no site, santidade.net. Olham para o aspirador, veem o site, vão lá e pronto. O tema deste nosso encontro, Deus Salva, deste ano, é uma pequenina passagem da 2ª carta de São Paulo a Timóteo, em que São Paulo diz a Timóteo que Deus nos salvou e chamou-nos à santidade. E eu vou-vos ler esta pequenina passagem porque é o tema do nosso encontro. Então vamos partir daí. E diz São Paulo a Timóteo. Timóteo era um dos colaboradores mais diretos de São Paulo. Isto em linguagem de futebol é tipo treinador adjunto. É um daqueles que está ali mais perto. Era o braço direito, se nós quisermos. Timóteo e Tito. Depois ele deixou como bispos em várias comunidades que ele fundou. Então, dizia São Paulo a Timóteo: portanto, não te envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas compartilha o meu sofrimento pelo Evangelho, apoiado no poder de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade, não em atenção às nossas obras, mas segundo o seu próprio desígnio e a graça a nós concedida em Cristo Jesus, antes dos séculos eternos, e agora revelada na manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e irradiou a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Então, Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade. Esta é a ideia que São Paulo insiste, né, a Timóteo. E diz-lhe para não ser tímido, para anunciar, etc. E isto é uma ideia que parece que nós já ouvimos muitas vezes, etc. Mas é algo que é típico do cristianismo. E se quisermos, dos nossos irmãos judeus. O nosso anúncio, o que São Paulo anuncia, Deus salvou-nos e chamou-nos à santidade. Se nós repararmos bem, estamos a falar do que Deus fez por nós. Se nós olharmos para as outras religiões do mundo, se quisermos ir para o hinduísmo, para o budismo, para o Zoro, sei lá, outras religiões, as outras religiões estão sempre a dizer-nos o que é que nós temos que fazer para Deus. Se repararem bem, é isso. Né? Que comportamentos é que devemos fazer, que ritos é que devemos observar, o que é que não, os pecados, etc, etc. Mas a nossa religião não parte disso. Parte do que Deus fez por nós. Primeiro está a iniciativa de Deus. E depois está a nossa resposta. Não é que nós não temos que fazer nada. Mas o que temos que fazer é uma resposta. Vem num segundo momento. Primeiro está o que Deus fez por cada um de nós. Por cada um de nós. Deus salvou-nos. Está no passado. Deus salvou-nos e chamou-nos à santidade. Deus. Nós ainda não decidimos, ainda não estamos na conversa. É muito bonito. E isto muda muito a perspectiva. Não é o que nós temos. Deus salvou-nos. Deus tomou a iniciativa. A história da salvação é a história da iniciativa de Deus de conquistar o coração dos homens. Voltar a trazê-los para Ele. Deus dá o primeiro passo. E se nós virmos, é comovente. Porquê? Deus criou o homem e o homem vivia em comunhão com Deus, não é? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E depois o que é que aconteceu? Deus disse, cuidado, podem fazer tudo menos comer desta árvore. Depois veio o inimigo, com conversas mansas, como sempre, não é? É verdade que Deus disse, mas Deus anda-vos a enganar. Imaginem o demónio, não é, a dizer-nos que Deus, no fundo, quer-nos passar a perna. Deus sabe, se vocês comerem, vão ficar muito inteligentes, vão ser como Deus. E os nossos pais, Adão e Eva, em vez de darem ouvidos a Deus, preferiram dar ouvidos a quem? E depois trincaram, não é? Desobedeceram a Deus e afinal quem é que tinha razão? Era o demónio ou era Deus? E nós fomos na conversa. Esta é a história triste da humanidade, não é? Deus mostrou-nos o caminho da vida. Deus disse, se fizerem assim não há problema. Veio o inimigo tentar-nos, desviar-nos de Deus, com mentiras. Se vocês comerem vão ficar tão inteligentes como Deus. Mentira. Deus anda-vos a querer enganar. Mentira. Por isso é que Jesus chama ao demónio o pai da mentira. E nós deixámos-nos levar pela mentira e desobedecemos a Deus. E depois por aí entrou o pecado, não é? E o pecado, se nós quisermos, é uma espécie de buraco escuro em que nós nos metemos. A humanidade, Adão e Eva, e depois toda a descendência de Adão e Eva, meteram-se numa espécie de buraco porque quiseram, livremente. Agora, o problema é que para sair do buraco, e agora? E agora? Vocês imaginem um buraco assim grande, com 3 metros, né, com paredes lisinhas, uma pessoa salta lá para dentro, e depois para sair. E agora? E a história da humanidade é isso. O homem pôs-se no buraco por culpa própria, desobedeceu voluntariamente a Deus, voluntariamente. Deus avisou-nos, não tínhamos motivos para desconfiar de Deus, não tínhamos motivos para acreditar no demónio, mas acreditámos no demónio, desobedecemos a Deus, pusemos no buraco e agora o drama é que não conseguimos sair do buraco. E agora? Vencer o pecado, vencer a morte. Deus tinha dito, se comerdes desta árvore morrereis.
E o que é que aconteceu? Entrou a morte. Deus não nos criou para a morte. Criou-nos para viver eternamente. Enfiámos-nos no buraco porque desobedecemos a Deus, porque demos ouvidos ao inimigo. E Deus ficou com os braços cruzados. Deus podia dizer, olha, eu avisei. Eu às vezes digo isto. Eu avisei. Agora olha. Eu avisei. Deus tem muito mais amor do que eu. Deus, logo no início, logo na queda, não é? Logo no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, anunciou a salvação. Perguntou, não é? O que é que aconteceu? Depois começa a mandar a culpa para o vizinho, típico nosso. Não é? Adão, então, comeste da árvore? A mulher é que me disse. Enxota a culpa. Eu não tenho culpa, não é? E a mulher, a serpente é que me disse. A culpa nunca é nossa. E Deus diz logo, porém, inimizade entre ti e a serpente, esta te insidiará o calcanhar e ela te esmagará a cabeça. Portanto, a mulher esmagará, e a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Portanto, Deus prometeu, logo no momento em que a humanidade se pôs no buraco, prometeu que eu vou-vos ajudar. E como eu dizia, podia ter dito, eu avisei, vocês não quiseram ouvir, livremente quiseram obedecer ao inimigo. Pronto. E agora olha, aguentam com as consequências. Não era injusto. Mas Deus, que é rico em misericórdia, diz a palavra misericórdia é das palavras que melhor define Deus. Deus é amor misericordioso. Não é só amor que querer o bem, é um amor que tira do buraco. O tema do nosso encontro é Deus salva. Deus salva. Deus é um Deus que salva. É um Deus que nos vem tirar do buraco. E fez isto, e a história da salvação é a história disto. Deus salvando o homem. E nisso se manifesta, no fundo, quem Ele é. Quem é Deus. Deus é este amor misericordioso. É um Deus que, apesar da nossa desobediência, apesar da nossa ingratidão, continua a ir lá, estender-nos o braço e tirar-nos do buraco. Como diz São Paulo, Deus salvou-nos e chamou-nos à santidade. E o ponto alto deste tirar do buraco foi quando Deus mandou o seu próprio Filho. Agora vamos celebrar, daqui a poucas semanas, na Páscoa, a vitória de Deus, não é? O momento em que Deus venceu todo o mal. Daqui a poucos dias, não é? Ainda falta um bocadinho, umas semanas, celebramos a Jesus ressuscitou, o domingo de Páscoa. Porque é que essa é a festa principal para os cristãos? Porque essa é a melhor notícia, essa é a razão de ser da encarnação de Jesus. Deus veio ter connosco para nos tirar do buraco. Não foi só para conversar e para estar foi para nos salvar. A palavra Jesus, já tínhamos visto hoje de manhã, significa literalmente Deus salva. Então Deus veio para nos tirar do buraco, para tirar a humanidade do buraco. E não há maior notícia do que esta. Tudo o resto é relativo. Eu às vezes brinco e dou assim algumas imagens para as pessoas perceberem. Imaginem uma pessoa que tem um carro e que está muito triste porque o carro está com um bocadinho de lama no vidro. Está sujo. E está triste. Anda ali a lavar a lama e tal. Mas às vezes esquece que o carro ainda tem um problema pior. Não tem gasolina. E isto acontece na nossa vida. Às vezes estamos ali a limpar o vidro que está sujo, com lama, e esquecemos do mais importante. É que sem gasolina o carro não anda. Então, se Deus não nos tirar do buraco, a nossa vida não anda. Nós precisamos de Deus, radicalmente. É Ele que nos salva. Mas São Paulo não fica só no Deus salvou-nos. Deus salvou-nos em Cristo, já vimos. Vamos celebrar isso na Páscoa. Por mais que a gente agradeça, vai ser sempre pouco.
Deus mandou o seu próprio Filho. Imaginem ter um filho único. Há aqui vários pais. Quem é que tem um filho? Eu não tenho. Tenho filhos espirituais. Pronto. Imaginem ter um filho único e ver alguém que ainda por cima me desobedeceu e me rejeitou e pecou e me ofendeu, e eu dar o meu filho único para salvar esses bandidos que somos nós. Já viram como é grande o amor de Deus? Nós meditamos isto agora na Semana Santa, não é? Deus deu o seu Filho muito amado. Por mais que a gente medite, é qualquer coisa de impensável. Como é que nós podemos duvidar do amor de Deus depois disto? Às vezes duvidamos, não é? As pessoas dizem: nossa, pá, Deus já não me ouve, eu já rezei tantas vezes por isto, para ganhar o totoloto e nunca mais ganho. Não é? Já não há totoloto, não é? Euromilhões. Já rezei tantas vezes, fui a Fátima e tudo, acendi 2 velas e Deus não me ouve. Deus não gosta de mim. Depois do que Deus fez, não podes dizer isso, meu irmão. Deus deu o seu único filho, por ti, na cruz. Por isso é que o símbolo do cristão é a cruz. Porque não se pode dar mais do que isto. Deus não podia fazer mais do que fez. Deu o seu único filho, que por nós se fez homem e por nós morreu na cruz, deu até à última gota de sangue. Quer dizer, é impensável um amor... E quando nós éramos pecadores, diz a Escritura, Deus amou-nos quando nós éramos pecadores. Quer dizer, nós pintámos a manta, partimos tudo, desobedecemos a Deus, ofendemos a Deus, e Deus ainda nos dá o seu Filho. Como é grande o amor de Deus. É um abismo. É um abismo, por mais que a gente medite, não esgota. E isto deve-nos encher de alegria. Nós somos muito, 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 muito amados por Deus. Isto é um bocado o chão da nossa vida. É perceber que Deus nos ama loucamente, ao ponto de dar o seu Filho. Nunca mais duvidar do amor de Deus. Mas eu sinto-me sozinho. Certo, mas às vezes o que eu sinto não é. Às vezes os sentimentos enganam-me. Eu sinto-me, mas não estou. Sentir é uma coisa, estar é outra. Não é? Então às vezes os sentimentos enganam-nos. Então pontapé nos sentimentos. Não é? Sinto-me sozinho, mas Deus está comigo. Mas eu sei que Deus está comigo. Eu não sinto o amor de Deus, mas eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me ama. Porquê? Porque o Deus já fez por mim. Deus já demonstrou o seu amor de uma forma inequívoca. Inequívoca. Não deixa margem para dúvidas. Não deixa margem para dúvidas. Isto é muito importante. Percebermos, porque então aí, pronto, então Deus ama-me, sim. Deus ama-te loucamente. Já deu o seu Filho e, portanto, está mais preocupado contigo do que tu mesmo. Deus gosta mais de mim do que eu. Sr. Padre, mas porquê é que Ele não me faz ganhar o Euromilhões? Não é? Quem tem filhos pequenos também sabe. Às vezes os filhos pequenos pedem muitas coisas. E os pais dizem sempre que sim. Não, pelo menos não deviam. Há uns que dizem, depois arrependem-se. Os pais que gostam dos filhos dão tudo o que os filhos pedem? Senão, não é? Senão era só chocolates e chupa-chupas. Não havia sopa, nem peixe, não é? Quando eu era pequenino não gostava de peixe nem de sopa. E os meus pais, come à mesma. Obrigado. Hoje agradeço. Hoje eu percebo que foi porque os meus pais gostavam de mim. Hoje eu percebo. Mas quando estava lá à frente do peixe, aquilo nunca mais acabava, não é? E depois, se não comesse ao almoço, comia ao jantar. O meu pai e a minha mãe diziam, não faz mal, se não gosta, come menos. Depois ficava ali a mastigar, já, a beber água, a ver se aquilo ia para baixo. E nem nada. Não quer mais? Pronto, está bom. Ao jantar lá estava o peixe outra vez. E as crianças pequenas às vezes dizem estes disparates. A mãe é má. Não é? E será que a mãe é má?
foi para me fazer sofrer que a minha mãe fez isso e o meu pai. Foi porque eu preciso de sopa e de peixe. E hoje eu agradeço. Hoje eu gosto imenso de sopa e de peixe, graças aos meus pais. E estou cheio de saúde graças a eles. Se fosse só, como eu dizia, eu gostava era de mousse de chocolate. Ainda gosto. Ainda gosto. Há aí alguns amigos meus que de vez em quando oferecem-me uma taça de mousse. Enfim, não tenho vergonha, seu padre? Não, gosto imenso. É verdade? E então, isto tudo para dizer que nós às vezes na nossa relação com Deus acontece um pouco isto, não é? Não queremos peixe, ou não queremos tudo à nossa maneira. E Deus, se não nos dá exatamente o que nós queremos, Deus é mau. Às vezes pensamos nisso. Ou Deus não me ouve, ou Deus abandonou-me, ou eu não mereço. Às vezes há pessoas que pensam muito, eu não mereço, eu sou pecador. E é verdade. Isso por acaso é verdade. Nós não merecemos e somos pecadores. Mas Deus ama à mesma. Não é que por eu ser pecador Deus não quer saber de mim. Isso é um erro também. Mas muita gente cai nisso. Muita gente deixa-se levar por este sentimento. Às vezes é mau, é mau. É verdade que somos pecadores e devemos pedir perdão a Deus. Mas Deus ama-nos e já provou o seu amor, como eu dizia. Mandou o seu filho e morreu na cruz. Temos provas que Deus nos ama, apesar de sermos pecadores. E mesmo humanamente falando, uma mãe, não é, que tem um filho, um pai, se o filho se portar mal e fizer uns disparates e dizer umas coisas que não devia dizer à mãe, a mãe deixa de gostar dele? Então, se nós fazemos isso com os nossos filhos, quanto mais Deus que é Deus. Portanto, Deus ama-nos à mesma. Nós, às vezes, os nossos pecados desanimam-nos, não é? Eita, só pá, já fiz isto outra vez, ou fiz aquilo, não devia ter feito, não sei o quê. Deus ama-nos à mesma. Deus não muda. O amor de Deus por nós não muda. Nem com os nossos pecados. Os nossos pecados têm uma consequência dramática, que é separam-nos deste amor. Desligam-nos de Deus. É um drama. Pronto, mas Deus já mostrou o seu amor por nós. Mas São Paulo continua. Deus salvou-nos e chamou-nos à santidade. Que se nós quisermos são um bocadinho duas faces da mesma moeda. Porque Deus salva-nos santificando-nos. Quando a gente distingue as coisas, mas no fundo foi o mesmo acontecimento. Deus tirou-nos do buraco e quando nos tirou do buraco ficámos ao pé dele. Deixámos de estar separados de Deus. O livrar do pecado e o unir a Deus estão ligados. Nós temos uma ideia, infelizmente, às vezes muito errada também da santidade. Pensamos que a santidade é uma coisa que custa imenso. Santidade, seu padre, isso é para as freiras. Isso é uma coisa para as freiras e para alguns padres. Porque há outros padres que gostam de comer bem e tal, não sei o quê. E achamos que a santidade é assim uma coisa difícil para quem não tem mais nada a fazer do que rezar. É verdade ou não? Infelizmente é. Agora já não é tanto. A santidade é para todos, como diz São Paulo. Não é? Deus salvou-nos e chamou-nos à santidade. São Paulo não diz só chamou alguns. Deus salvou todos. Há 50 anos houve um acontecimento grande na história da Igreja. Há vários, não é? Mas há 50 anos houve um acontecimento muito grande que foi o Concílio Vaticano II. Porquê é que isso é importante? Toda a gente fala do Concílio Vaticano II. Porque o Papa e os bispos do mundo inteiro juntaram-se para refletir sobre a palavra de Deus. E quando isso acontece, e o Papa e os bispos ensinam coisas assim, bem pensadas, como é que eu ia dizer, em concílio, não é? Juntaram-se, aquilo durou 3 anos, ou não, durou 3, de 62 a 65, 3 anos. Um encontro, um senhor encontro, em várias sessões, etc. Quando o Papa e os bispos do mundo inteiro estão de acordo e ensinam a palavra de Deus, é o próprio Deus que nos ensina através deles. Por isso é que um concílio é importante. Jesus disse aos apóstolos, quem vos ouve, a mim me ouve.
O Papa e os bispos são os sucessores dos apóstolos. Quem vos ouve, a mim me ouve. Por isso é que é importante. E talvez a coisa mais importante que o Concílio Vaticano II recordou, há muita gente que é desta opinião. Isto não qual é que foi a coisa mais importante que se disse no Concílio Vaticano II, há 50 anos? Se fizéssemos este inquérito, a maior parte, há muitos bispos e teólogos que dizem a coisa mais importante foi relembrar a vocação universal à santidade. Todos os cristãos, todos os batizados, são chamados a serem santos. E isto vem pelo batismo. É engraçado que Deus salvou-nos e chamou-nos à santidade. O batismo é o sacramento, é o primeiro sacramento. É pelo batismo que nós somos lavados dos nossos pecados. O pecado original é Deus salvou-nos e já no batismo está a vocação à santidade. E chamou-nos à santidade. Podemos dizer, no meu batismo, no dia do meu batismo, Deus salvou-me. A mim já foi há uns anitos, 39. Ei, estão bem escondidos, seu padre. Se eu tenho cara de 20 e tal, mas é só cara. E depois, no dia do meu batismo, Deus salvou-me e chamou-me à santidade. Posso dizer isso. Até podemos pôr a data. No dia 16 de julho de 1975, Deus salvou-me e chamou-me à santidade. Portanto, é bom a gente perceber isto. A santidade, a santidade é rezar muito e fazer muita penitência, como aos pastorinhos. É isso, a santidade, essencialmente? Não, isso são meios. O que é a santidade? Isto é muito importante. Graças a Deus, isto foi uma das coisas que mais mudou a minha vida até hoje, foi quando comecei a ler o Novo Testamento. Nunca tinha lido a Bíblia e houve uma altura, com 20 anos ou assim, comecei a rezar o terço, já falei disso hoje de manhã, e às tantas comecei a ler o Novo Testamento. Nem tinha, pedi emprestado à minha mãe. E então ela lá me emprestou um daqueles pequeninos de bolso. Lá fui lendo. Li uma vez, li 2 vezes, li 3 vezes, li muito. Chegava ao princípio, e depois abria ao calhas. E quanto mais lia, mais queria. E uma das coisas que ficou muito clara no meu coração, que Jesus me mostrou, meditando a palavra de Deus, foi que ser feliz não é outra coisa do que ser santo. Quem for santo é verdadeiramente homem, é verdadeiramente feliz. O pecado é o que arruína a felicidade. A causa da nossa infelicidade nesta terra são os nossos pecados. Nós às vezes não percebemos isso. O pecado é um tiro no pé. O pecado é beber um copo de veneno. É algo que nos destrói. Mas o pecado é sempre apresentado como algo apetitoso. É um copo de veneno que sabe a Coca-Cola. Ou que sabe a morango e que está fresquinho. Mas é veneno. Parece bom. É um bem aparente. Parece bom, mas é mau. O pecado é a causa da nossa ruína. Então eu percebi, Deus mostrou-me, no fundo, como eu dizia, que ser feliz, que todos queremos, não há ninguém que não queira ser feliz. Ser feliz, no fundo, é ser santo. No fundo, é ser santo. E daí a história do meu site, santidade.net. Marcou muito a minha vida. E eu não queria ser padre nessa altura, queria ser santo. Ainda quero, graças a Deus. E já é só padre. Estou em obras. Estou em obras e quando acabo de arranjar o telhado, há uma janela que precisa ser substituída. A santidade é um processo. A santidade não é só um acontecimento. Eu hoje estou santo e pronto, está resolvida a questão. É um processo. É um caminho que termina no dia da nossa morte. E é um caminho que é, sobretudo, a ação de Deus em mim. A santidade não é um esforço humano, em primeiro lugar. É deixar Deus tomar conta da minha vida. É abrir-se completamente à graça de Deus, ao Espírito Santo. Jesus ressuscitou e o que é que deu aos apóstolos? Recebei o Espírito Santo. No dia de Pentecostes,
A nossa santidade, a nossa santificação é a ação de Deus, que é santo. Deus é que é santo. Nós na missa dizemos Deus, só vós sois santos, só vós sois a fonte de toda a santidade. Já ouviram esta frase? Então não esqueçam. Vós sois a fonte de toda, não é de alguma, de toda a santidade. Deus é que é santo e Deus santifica-nos vindo até nós, tomando conta de nós. No outro dia li uma frase que eu gostei muito, esta ideia era esta: a nossa santidade, a nossa santificação é a ação de Deus, que é santo, na nossa miséria. Nós não somos grande coisa. Não sei se já sabiam. Nós não somos grande coisa. Seu Padre, o Senhor porta-se com juízo. Eu sou um pecador, em obras, como eu dizia. O segredo é estar unido a Deus. Os santos percebiam isto muito bem. Jesus ensinou-nos isto. Jesus ensinou-nos isto com várias parábolas, com várias imagens. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus foi claro. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a videira. O segredo da santidade é estar unido a Cristo. Há aqui uma frase muito bonita, que eu também li há pouco tempo, do Papa Bento XVI, que dizia: a santidade, ele fez uma catequese em 2011 sobre a santidade. O que é a santidade? E ele dizia: a santidade, a plenitude da vida cristã, não consiste em realizar empreendimentos extraordinários. Porque nós pensamos que ou se faz milagres ou não se é santo. Não é? São José fez algum milagre? Que eu saiba, não. Em vida, não é? Nossa Senhora. E são santos. São muito santos. Portanto, não se trata de fazer coisas extraordinárias. Nós estamos habituados os santos que vemos normalmente são santos assim espetaculares. Mas a santidade passa também pela vida normal. E dizia o Papa: a santidade, a plenitude da vida cristã, não consiste em realizar empreendimentos extraordinários, mas em unir-se a Cristo. Gostei. Mas em unir-se a Cristo. Nós somos santos se estivermos unidos a Cristo. Unirmos a Cristo é unirmos a Deus. Unirmos a Deus é unirmos àquele que é santo e que é a fonte de toda a santidade. Então, é isso. E como é que eu me uno a Cristo? Aí é que vem a história da oração e das outras práticas. Mas são meios. O objetivo é unir-me a Cristo. Eu rezo para me unir a Cristo. Eu vou à missa para me unir a Cristo. Eu rezo o terço para me unir. E isso vem a seguir. A santidade é união com Cristo. O batismo, no dia do nosso batismo, o que é que aconteceu? Foi isso. Nós passámos a estar unidos a Deus. A partir daquele momento, a nossa alma passou a estar na graça de Deus. Ou seja, unida. E isto é muito importante, perceber. A santidade é unir-nos a Cristo. E isso está ao alcance de todos. De todos, de todos, de todos. Sem exceção. Sr. Padre, eu não sei ler. Posso-me unir a Cristo? Podes. Sr. Padre, eu não sou muito inteligente. Posso-me unir a Cristo? Podes. Podes ser santo? Podes. Sr. Padre, eu sou muito rico. Posso ser santo? Podes. Sr. Padre, eu sou doente. Pode ser santo? Podes. Todos os homens de todas as condições podem ser santos. Não é preciso ser saudável para ser santo, não é preciso ser pobre para ser santo, tudo. A única coisa que nos impede de ser santos é aquilo que nos separa de Cristo, que eu já disse há bocado, que é o pecado. Seu Padre, eu sou ladrão, posso ser santo? Podes, se te arrependeres. O pecado é que é a contradição da união com Cristo. Sou Padre, eu sou um bocadinho aldrabão nos negócios. Posso ser santo? Podes, se te arrependeres. Como a história do Zaqueu. Jesus foi à casa de Zaqueu. Zaqueu ficou todo contente, e Jesus disse: a salvação entrou hoje nesta casa. E Zaqueu disse: se eu enganei alguém ou prejudiquei alguém,
eu vou restituir 4 vezes mais. Portanto, os injustos, a injustiça, fazer coisas injustas, separa-nos de Jesus, separa-nos de Deus. O drama do pecado é este. Nós às vezes vemos o pecado só como um erro. É uma coisa que não está bem. Não é só um erro, é algo que nos separa de Deus. E por isso é que é um tiro no pé, como eu dizia. Se fosse só um erro, não é um erro como enganei-me na conta de matemática. É algo que me separa de Deus. E separar-me de Deus é a pior catástrofe que pode acontecer na minha vida. E por isso aquilo que mais me afasta da verdadeira felicidade. Todos podemos ser santos. A santidade é sobretudo dom de Deus e para receber esse dom basta ter fé. Jesus não complica nada. É muito bonito ver. Jesus às vezes diz coisas fortes, não é? As prostitutas hão de preceder-vos em relação aos fariseus, zangou-se, não é? Hão de preceder-vos no reino dos céus. Ou seja, pessoas que viviam vidas de muito pecado, Jesus diz que vão-nos ultrapassar. Porquê? Porque se arrependerem e deixarem Deus entrar na vida delas, estão na estrada de Deus. E para Deus não há casos perdidos. Nós às vezes desistimos de algumas pessoas. Sou padre, olha, essa minha vizinha, esqueça. Reze por ela, já não há nada a fazer. Não é verdade. Não é verdade. A tua vizinha pode ser santa. Até podemos fazer um exercício. Vamos repetir. Se calhar, pronto, cada um imagina aquelas pessoas de quem já desistiu. Nós às vezes temos no coração, às vezes lá em casa, familiares. Sou padre, a minha sogra. A tua sogra pode ser santa. Mas é que ela já tem 80 anos, ela não vai mudar. A tua sogra pode ser santa. É que ela moe-me o juízo de manhã, à tarde e à noite. Então é muito importante a gente perceber que para Deus não há casos perdidos. E nós, sobretudo, às vezes também há uma tentação que vem muitas vezes na nossa vida, depois de alguma caminhada, Seu Padre, eu já venho à Canção Nova há 10 anos, glória a Deus. Mas nós às vezes, na nossa luta, não é? Por vencer o pecado e por amar mais a Deus e estar cada vez mais unidos com Deus, nós às vezes caímos e desanimamos e etc. E às vezes passam uns anos e começamos a cair na tentação de achar isto da santidade não é para mim. Eu não tenho jeito para isto. Não há casos perdidos. Eu posso ser santo. Com a graça de Deus. É sobretudo Deus. Deus quer que eu seja santo. Se eu quiser, se eu me deixar levar por Deus, vai correr bem. Vai correr bem. Há uma virtude, o tema desta pregação, desta catequese, deste ensinamento, é santidade e humildade. Há uma virtude na qual não meditamos muito, não se fala muito, mas que é muito decisiva para a santidade, que é a virtude da humildade. É muito importante. Porquê? Diz a palavra de Deus também, Carta de São Tiago, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Se a santidade é, sobretudo, a ação de Deus em nós, é receber a graça de Deus, que é a fonte de toda a santidade, e se Deus resiste aos soberbos, a graça de Deus não entra nos corações orgulhosos, mas só nos corações humildes, o primeiro passo para uma vida de santidade é a humildade de coração. Nas bem-aventuranças, quando Jesus, no Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, não é? Começa, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Estes bem-aventurados pobres em espírito, nós às vezes não sabemos muito bem o que é que isto significa. É fundamentalmente a atitude da humildade. Pobre em espírito é aquele que reconhece perante Deus que a sua condição de criatura e de dependência de Deus. Eu preciso de Deus. São Paulo diz
que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, porque te glorias como se não tivesses recebido? Ou seja, tudo o que tu temos, nós temos, a saúde, a cor dos olhos, as pernas, vem de quem? Vem de onde? E nós às vezes esquecemos isto. E mesmo os nossos talentos, eu canto bem, eu danço balé, eu sei lá o quê, é tudo dom de Deus. Seja na ordem natural, seja na ordem espiritual. Eu rezo muito bem, eu ajudo os pobres. De onde é que vem toda essa santidade? De onde é que vem todo esse amor? De Deus. Portanto, a humildade é reconhecer isso. Reconhecer a nossa condição de criaturas e quem é Deus e a nossa dependência. Nós precisamos de Deus. Nós não temos nada por conta própria. Ninguém se deu a si próprio o seu cabelo. Eu já tenho pouco, não é? Ninguém escolheu, não, é Deus. Deus escolheu a nossa família, etc, etc, etc. Ninguém se deu a si mesmo a sua vida. E o mesmo vale na ordem, ninguém se dá a si mesmo a graça de Deus. É dom de Deus. Não é? Portanto, a humildade é esta radical, reconhecer a nossa, no fundo, verdadeira condição perante Deus. Por isso é que Santa Teresa d'Ávila diz que a humildade é a verdade. Nós às vezes esquecemos que somos dependentes de Deus. Sobretudo, isto aconteceu muito aqui na Europa, nos países mais desenvolvidos. O que é que aconteceu? Começámos a ter muitas coisas, a economia desenvolveu-se, que é uma coisa boa, não é? E hoje em dia temos tantas coisas, não é? E isso dá-nos uma sensação de autossuficiência. Eu já não preciso de Deus. Tenho um seguro de saúde, médis. Tenho um seguro de carro, todos os riscos. Tenho não sei o quê, tenho não sei o quê, tenho uma conta bancária enorme, portanto, está tudo sob controle. Esta sensação de autossuficiência, pois o homem já não consegue ajoelhar, já não consegue pedir a Deus, Senhor, salva-me. Isto é o que aconteceu um bocadinho ao mundo ocidental. Perdemos a humildade. E isso dificulta a nossa relação com Deus. E Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. A palavra humildade vem de humus. Humus o que é que significa? Terra. É o chão da vida espiritual. Jesus falou muito sobre a humildade. Muitas vezes. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E depois, no fundo, toda a catequese dos pequeninos. Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos que são como elas é o reino de Deus. Ser criancinha. Ser pequenino. Jesus insiste nesta catequese. Porquê? É preciso ser criancinha em que sentido? No sentido de sermos humildes. As crianças dependem dos pais. E sabem. E é tão bonito ver quando uma criança vai ao colo, não é? A mãe vem com a criança ao colo, depois vem a vizinha, vem não sei o quê. Ai, que giro, que ruim. Vai ao colo da outra. E depois, passado um bocado, quer voltar para o da mãe. Não é? E atira-se. Não é? As crianças atiram-se mesmo. Confiam totalmente. Sabem que sem a mãe, nada. Não é? E a minha mãe toma conta. Então, esta nossa dependência de Deus. Não tentarmos viver sozinhos. Eu acho que a maior causa... Porque é que em Portugal há tantas depressões e tantos suicídios e tantos divórcios e tanta... Porque deixamos de ajoelhar e tentamos ser nós a governar a nossa vida pelas nossas forças. Esquecemos que a nossa vida sem a graça de Deus é ingovernável. A nossa vida sem Deus é ingovernável. Se tu quiseres tentar viver sozinho, Deus deixa-te tentar e vais sofrer muito. A nossa vida sem Deus é ingovernável. Ninguém, pelas suas próprias forças, consegue ser feliz. Todos precisamos de Deus. Sobretudo porque rapidamente caímos no pecado. E se Deus não nos salvar, ali ficamos. Não é? E a gente depois pode ir para psicólogos e não é mau, não é? E psiquiatras e remédios... Mas, sem a graça de Deus, nunca vamos sair do buraco.
do pecado? Não é? Quem é que me dá o perdão do pecado? Quem é que me dá a graça para não cair no pecado? Não é o Xanax, não é o Prozac. É a graça de Jesus. É a graça de Deus. Não é? E nós esquecemos isto. Então corremos e com boas intenções à procura da felicidade, mas as coisas mais simples e mais fundamentais esquecemos. A felicidade está em estar unido a Deus, em viver na graça de Deus. Essa graça eu recebo nos sacramentos. Não é? Portanto, para ser santo é preciso ir buscar a graça de Deus aos sacramentos. Missa, confissão, não é? A oração. Por isso é que rezamos. Isso é que é uma vida de santidade. Não é? Seu padre, mas eu não faço milagres, eu sou só uma pessoa normal. Uma pessoa normal, na graça de Deus, está na estrada da santidade. Esta é uma boa notícia. Não é? Eu gostei imenso, há uns anos, quando eu era mais novo, eu gosto muito de desporto. E depois às tantas percebi que, para ser santo, não tinha que deixar de fazer desporto. Fiquei todo contente. Ainda percebi mais, que posso-me santificar através do desporto. Vou jogar futebol, em vez de dar caneladas, pronto, tento marcar golos, mas sem dar muitas caneladas. Não é? Tudo o que é honesto é ocasião de santificação, de dar glória a Deus. Não é? Eu gosto muito de, por exemplo, lá onde eu cresci, havia uma geladaria famosa, alguns se calhar conhecem, que era o Santini. Já ouviram falar do Santini? É bom que se farta. E então eu percebi isso, que eu posso dar glória a Deus com um Santini na mão. Tudo aquilo que é humano, só o pecado é que não dá. O resto dá tudo. Porque nós às vezes pensamos que a santidade é só os mistérios dolorosos. É sofrer, penitência, jejum. Também é. Mas não é só. Não é só. Tudo aquilo que é honesto, jogar à bola, etc., santifica-nos se fizermos por amor a Deus e aos nossos irmãos. A vida familiar. E o segredo dos santos é aproveitar o que têm que fazer para se santificar. Se nós estamos sempre a pensar, um dia eu vou a pé a Roma ou a Santiago de Compostela e vou ficar santo. Então isso nunca vai acontecer. O melhor é eu pensar, vou ter que fazer a sopa. Vem o meu marido. Então vou-me santificar a fazer a sopa. Fazer a sopa por amor a Deus e ao meu marido e aos meus filhos. Se aproveitarmos as coisas do dia a dia para nos santificarmos, esse é o segredo dos santos. É não desperdiçar nada. Não desperdiçar nada. Há uma santa que eu gosto muito, que é a Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela é muito bonita porque ela dizia, tentava fazer penitências e coisas assim complicadas e não conseguia. Não consigo nada disto. O terço, ela dizia, nunca consegui rezar o terço sem me distrair. Pronto, isto a mim ajudava-me. Olha que bom, afinal não sou só eu. O segredo era oferecer tudo por amor a Jesus. Nem que fosse apanhar um alfinete do chão. Eu vou oferecer o pouco que eu consigo fazer, eu vou oferecer por amor a Jesus. E há uma oração muito bonita dela, que ela dizia, e se eu chegar ao céu de mãos vazias, eu vou oferecer a Jesus esse nada. Vai oferecer tudo. Então este segredo do saber tornar a nossa vida uma oferta a Deus. Não é preciso só é preciso deixar o pecado. O resto, tudo serve para a nossa santificação. É tão bom e é tão feliz a vida quando nós percebemos isto. Eu fiquei todo contente, como eu dizia, com o Santini. Não é preciso deixar o Santini, glória a Deus. Não é preciso deixar de ir à praia, glória a Deus. Não é preciso deixar de andar de moto, glória a Deus. Nem é só, não é preciso, eu santifico-me a andar de moto, glória a Deus. Então, isso foi uma ótima notícia, e é uma ótima notícia para todos nós. E pronto. E como eu dizia, vale muito a pena, neste tempo de Quaresma, examinar-nos muito sobre esta virtude da humildade. Porque a soberba, que é o que se opõe à humildade, normalmente está bem enterrada, está bem escondida na nossa vida. Nós vemos as manifestações como aqueles vírus, não é?
A gente vê que tem febre e que tem dores de cabeça, mas não se vê o vírus. Mas ele anda para lá, escondido, a fazer estragos. E isto acontece com a soberba, com esta nossa autossuficiência, com este nós acharmos que eu é que sei, com este nosso querer impor a nossa vontade, eu quero assim. E sobretudo quando fazemos isso em relação a Deus. Eu é que sei, Deus é que está enganado e eu é que quero, à minha maneira. Então a soberba fecha o nosso coração à graça de Deus. Deus quer nos dar tantas coisas boas e nós, quando fazemos a nossa birrazinha, com o nosso eu, Deus quer atuar, quer salvar-nos e a graça dele não consegue entrar nos nossos corações, porque estamos cheios de nós. Porque somos os nossos senhores. Eu é que sou o senhor da minha vida e ninguém manda em mim. Então é preciso cuidado com estas atitudes. Estas atitudes estão na raiz depois de tantos outros males. De tantos outros. É o que estraga tudo. E por isso é bom, como eu dizia, neste tempo de Quaresma, nós, na nossa oração, pararmos e vermos como é que está o meu coração. O soberbo não pede ajuda a Deus, tenta fazer sozinho, não pede ajuda aos irmãos, não pede conselhos a ninguém, eu sei tudo. E por aí afora, manifesta-se, não aceita uma criticazinha, estala ao verniz logo. Ele às vezes até diz mal dele, eu não valo nada e tal, mas se for o vizinho dele, tu não vales nada. Pui, cuidado, lá se foi, não é? Se o meu patrão lá no trabalho me chama a atenção, senhor, desculpe lá que isto assim não está bem. Já fomos, não é? Isso tudo são manifestações desta atitude que destrói a nossa ligação com Deus, a nossa união com Deus. E temos um grande exemplo do que é a humildade, o maior exemplo. Deus olhou para a humildade da sua serva. Por isso me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Deus olhou. Se repararem, os santos, os grandes santos, foram todos muito, muito humildes. Nossa Senhora, São José, Jesus, é Deus e homem verdadeiro, mas manso e humilde de coração. Jesus, agora vamos meditar na paixão. Jesus, que é Deus, feito homem, deixou-se condenar por um tribunal, cuspir, etc. Desceu do céu, humilhou-se, diz São Paulo na carta aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de natureza divina, não considerou a sua igualdade para com Deus, mas humilhou-se a si mesmo, fazendo-se homem. E depois cruz. Portanto, essa é a estrada. Essa é a estrada. Essa é a estrada. Moisés, diz Deus, lá a palavra no livro dos Números, era o homem mais humilde da terra. Já pensaram? Grande elogio. Portanto, para ser grande, Santo Agostinho percebia isto e dizia uma frase muito bonita que sintetiza isto. Seremos maiores se formos mais humildes. Seremos maiores se formos mais humildes. Portanto, para crescer aos olhos de Deus é preciso ser pequeno. É toda a catequese de Jesus. Como eu dizia, o mundo em que nós vivemos não nos ajuda a isso. Nós vemos a humildade como se fosse uma humilhação. Isso, cada um tem que se afirmar, tens que afirmar quem tu és capaz e tal. Não te deixes dominar. E baralha-nos muito. Baralha-nos muito. A humildade não é fazer o que os outros querem, tudo. Às vezes eu tenho razão. Sobretudo, eu tenho falado na humildade em relação a Deus. Pois os outros podem estar enganados e eu posso ter razão. Mas quem é humilde não quer impor a toda a força as suas ideias e não magoa. Enfim, é muito decisivo. É muito decisivo. É o chão da santidade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então,
vamos terminar fazendo uma pequenina oração. Deixem-se estar a ficar sentados. Vamos pedir a Deus esta graça, como sempre, não é? Quando percebemos alguma coisa, o passo imediato deve ser sempre pedir a Deus a graça. Não é? Quando Deus me mostra, olha, faz isto, ou é preciso aquilo, não é? A primeira coisa que eu devo fazer é, Senhor, dá-me a graça. Senhor Pai Santo, eu te peço que nos concedas hoje, agora, a graça de ter um coração cada vez mais humilde, cada vez mais aberto à tua graça. Queremos unir-nos a ti cada vez mais. Tu que és a fonte de toda a santidade. Sem ti não há santidade. Queremos que sejas tu o Senhor da nossa vida. Queremos, sobretudo, deixar-nos guiar por ti, pela tua palavra, pela tua igreja, pelos teus representantes. Defende-nos, Senhor, do perigo da autossuficiência, do orgulho, da arrogância. Que nos fecham à tua graça. Queremos viver sempre unidos a ti. Pedimos-te a graça de nunca mais voltar a perder a tua graça pelo pecado. Nunca mais. Alimentar a nossa união contigo, sobretudo através da missa, da oração, dos outros sacramentos, para podermos sermos felizes nesta terra e alcançarmos o céu. E queremos também ser instrumentos nas tuas mãos, humildes, dóceis, para que esta tua graça que está em nós passe, contagie, toque todos aqueles que se cruzam no nosso caminho. Todos. Que também eles possam receber esta graça, deixar-te entrar nas suas vidas e alcançar a vida eterna. E isto te pedimos, Pai Santo, em nome do teu muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus contigo, na unidade do Espírito Santo. Amém.